Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, eu sou a Agatha Neves. Eu sou Jaqueline Oliveira. Eu sou Jéssica Merite. Ninguém vai me apresentar, gente. Senta, nenê. E eu sou Mayara Maier, da Editoria de Política. Olá, gente, sou de intrusa aqui e toda Nossa segunda tem convidada Editoria de Política. hoje para falar sobre um tema super legal. Então, a gente vai falar hoje sobre animais em extinção. E aqui no Brasil existem vários animais em extinção, né? E a gente vai apresentar alguns deles. Então, seja bem-vinda, Mayara. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. E, bom, a gente tem aqui que, segundo o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a gente tem no Brasil mais de 1.000 espécies em extinção. Então, é um número bem alarmante, né? Então, mesmo o nosso país sendo considerado um dos mais ricos em biodiversidade, a gente está também com toda essa lista grande aí de animais para serem extintos, né? Então, em pouquíssimas décadas, eles podem ser totalmente ameaçados, né? Então, e são algumas causas, são várias as causas que contribuem para esse risco que eles estão correndo, né, Jéssica? Sim, tem alguns motivos que eu trouxe aqui que contribuem para o desaparecimento dessas espécies. O principal deles é o tráfico de animais, que é a terceira maior atividade ilícita no mundo. O tráfico de animais ele só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Que eu fiquei de cara quando eu soube Exatamente, disso. eu vi isso, eu fiquei assim, meu Deus, não acredito. Aham. Aí, a segunda causa são os desmatamentos e as queimadas, né? Então, a ciência ela já identificou cerca de 1,4 milhões de espécies biológicas, então, incluindo plantas, animais e tal. E desconfiam que existem mais 30 milhões de espécies que ainda podem ser identificadas. Só que calcula-se que desaparecem por dia 100 espécies nos biomas e em todos os habitats possíveis por conta das queimadas e do desmatamento. Inclusive, o desmatamento é uma das principais causas que a gente vê em todos os animais extintos, né? Que as causas são o desmatamento. A maioria. Então, outra coisa que é bastante em voga, assim, para o desaparecimento dessas espécies é a construção de hidrelétricas. Tá difícil. Tá difícil hoje. Então, a construção das hidrelétricas, elas provocam inúmeros impactos ambientais, sociais, econômicos, culturais. E a gente tem como exemplo a construção da usina do Belo Monte, né? Que é bem recente, assim, que teve muita discussão, não sei se vocês lembram. A principal crítica ao governo do PT, né? Tanto Lula quanto Dilma. Olha a política aí presente, pessoal. Pessoal da editoria de política aqui, ó. Se faz presente na editoria de meio ambiente. Outra coisa é a caça e pesca predatória. Então, se essas práticas forem feitas sem um critério, sem uma conscientização, essas atividades elas podem dizimar vários tipos de animais. Então, na maioria das vezes, a caça de animais silvestres, por exemplo, o rinoceronte, tem interesse econômico. Por exemplo, ele é por conta do seu chifre ser considerado medicinal e ter um alto valor comercial internacional, assim, digamos assim. E a pesca para alimentação mesmo, né? Então, várias espécies marinhas já desapareceram por conta da alimentação. E a poluição, que é das coisas assim que a gente já está falando A poluição. A poluição. Então, a gente já está falando sobre isso desde o primeiro podcast, né? Tipo, do consumo consciente, o descarte correto. Então, é tipo uma coisa que eu pergunto para vocês assim, quantos e quantos vídeos vocês já viram, tipo, de animais agonizando por terem ingerido lixo, sei lá, assim, tipo, a gente vê tantos vídeos, né? Então, tipo, não precisa nem falar mais nada. Principalmente a sacolinha, né? Nossa, tem muito vídeo com principalmente as espécies marinhas, né? Tem até um filme, acho que é aquele Rap Fit do pinguim, que tem um pinguim que ele tem alguma coisa presa no pescoço. Sim. E ele acha que por isso, tipo, ele é um rei, sabe? É daqueles bichinhos, né? Que quando você aperta faz um barulhinho estranho, aí parou na garganta dele. Ai, que dó, gente. E daí, tipo, ele acha que ele é uma espécie diferente por aquilo, mas na verdade ele tá enrolado em lixo, né? Então, esses fatores, eles afetam diretamente tanto os animais, o seu habitat, e reduz totalmente a chance de sua sobrevivência. E infelizmente, o Brasil, ele tá aí liderando o ranking de espécies de aves em extinção, né? E a Indonésia fica em segundo lugar. E a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais criou em 1973 uma lista que é conhecida como Lista Vermelha. E essa lista ela veio para sistematizar o estado da conservação das espécies ameaçadas. E na lista a gente pode encontrar plantas, fungos e até protistas.
E a lista vermelha, ela é conhecida como Red List. Ela é dividida em três categorias que são compostas de outras subcategorias. A primeira delas são os animais extintos, que se encaixam nos animais que já estão extintos da natureza. Tem a categoria ameaçada, que nela se encontram os animais que correm o risco de extinção. E tem também a categoria de baixo risco, que são animais que dependem dessa conservação. Eles são quase ameaçados, mas eles ainda são pouco preocupantes. E tem existido também, nos últimos anos, uma preocupação maior com os temas ambientais. E por isso, a legislação ambiental brasileira, ela tem realizado alguns avanços, mas na prática existem muitos problemas de fiscalização, né? E é justamente por conta desses problemas de fiscalização que existe esse grande número, né, de espécies em extinção. Então, a primeira ave que a gente tem aqui é a ararajuba. Mayara, já ouviu falar de ararajuba? Acho que sim. Brasil, né? Representando. Lembro muito. Quando fala em espécies do Brasil, eu lembro muito dessas ararinhas azul, amarela e sei lá que cor mais. Então, essa Arco-íris. ela é verde amarela. E ela me lembrou o canarinho pistola, gente. Não sei se vocês estão acompanhando aí a Copa, né? Quando eu passei rápido a imagem, eu achei que era tipo assim, nossa, o canarinho tá em extinção, não acredito. Tipo, tem um canarinho em cada esquina. A Mayara achou que ele tava em extinção. Então, e a gente falar dela aqui, será que seria um sinal do Hexa vindo, gente? Gente, eu acho que sim. Esse ano, Mas, sim. gente, se ela tá Sinais. quase Esse entrando ano é em que vem, extinção, eu acho que é um sinal ruim. Ai, Mas gente. porque ela- Ai, Mayara, Sinal credo. ruim, gente. Positividade, Tá difícil. gente. Gente, Larga cadê o de ser Neymar pessimista, aqui menina. pra trazer Que dele é o positividade? Neymar. Então, ela existe só na Amazônia, atualmente, e ela vem sofrendo muito com o tráfico de animais e o desmatamento do bioma, como a Jéssica citou, que é são principais fatores, né? E as pessoas, elas sabem muito pouco sobre os hábitos dessa ave e isso acaba dificultando a conservação dela, né? Então, atualmente, ela é classificada vulnerável para extinção. Sim, um outro sinal que a gente vai ser hexa é a lindíssima arara azul topíssimo, gente. Gente, quem nunca viu já uma arara disse, azul? é negativo isso, não, para, não. Desculpa, vou ter que ser Mayara. pessimista. Mayara, sai por Não, ali, olha aqui, ó. A gente tá falando só de coisas que remetem ao hexa, gente. Então, a arara azul, ela é encontrada nos biomas da Amazônia e do Pantanal. Essa espécie, ela enfrenta problemas como o tráfico de animais, a caça ilegal e o desmatamento do seu habitat. Ela é muito cobiçada porque, tipo, as suas penas, elas são maravilhosas, né? E ela tem muito valor internacional. Então, uma outra arara, que é a arara azul de Lear, ou Lear, ela habita o nordeste da Bahia e estima-se que haja apenas 228 animais em idade reprodutiva. Então, Nossa. pensa, é muito pouco. E tem até um filme, né, que fala sobre isso. Eu sou aqui a garota dos filmes, mas enfim. Indicações de Aquele- Jaqueline Oliveira. Então, é aquele filme Rio, que é uma animaçãozinha, não sei se Sim. vocês já viram. Que a arara, ela foi vítima de contrabando e trata também um pouco dessa questão da ave ser ameaçada de extinção, né? Que é quando o carinha vai lá até os Estados Unidos, encontra a ave e diz que a arara é o último macho da espécie e que precisa trazer ela para o Rio de Janeiro para cruzar com uma fêmea, né? Nossa, Fica aí a recomendação. Foi muito aqui na- difícil, né, pra ele cruzar com a fêmea, então- mas ele conseguiu no final. Final feliz. Mas é E- só no filme, né, gente? Só no filme. E essas duas espécies de arara, elas se encontram no estado vulnerável de extinção. Então, a gente tem que alertar as pessoas. Cuidem das araras. Cuidem das ararinhas. E a gente também tem a ariranha. E eu não tô xingando ninguém. Gente, isso é um insulto falar que a ariranha é um xingamento. Ela é topíssima. Alguém linda. sabe por que Fofa. que ariranha é um xingamento? Maiara? Maiara Maier. O Não sei Maiar. se Maiar. Não sei se Maia. vocês assistiram aquela novelinha top que tinha as empreguetes lá, cheias de charme. E Ah, tinha a gente, Cheyenne, né? Que empreguete, ela falava, pega, sua ariranha. Foi legal, gente. Agora, uma Isso aqui- explicação A científica ariranha é um sobre animal sensual, né? Parece que é um É. animal sensual. Olha, gente. Eu acho que A deve gente ser vai por colocar isso. a foto da ariranha, gente. Ela é... Nossa, ela é muito Ela é elegante. muito bonita. Não deveria ser antigamente, mas enfim, né? A ariranha, ela também é conhecida como lobo do rio ou lontra gigante e é encontrada no Pantanal e na Amazônia. E também é uma espécie que está ameaçada de extinção. A pesca predatória, a caça ilegal e a poluição dos rios são principalmente a contaminação por mercúrio são as maiores ameaças para a conservação dessa espécie. Então, cuidem das ariranhas, gente, por favor. Elas Lindíssima. Elas são lindas. E bom, além desses, a gente tem também a baleia franco do sul. Que fofa.
Ela é fofinha, né? Eu gostei. Ela é muito E bonitinha. ela é encontrada no litoral brasileiro. Ela vem sofrendo muito com a caça, com a pesca e também com a poluição das águas, né? Então, na época de ter filhotes, as mães elas costumam buscar águas mais quentes, digamos assim, e mais rasas para poderem dar à luz e tal. E aos poucos esse número de espécies vem diminuindo também. Então, isso é bem preocupante, né? Isso, e também a gente tem o cervo do Pantanal. Então, o cervo, ele é o maior cervídeo da América do Sul e ele pode ser encontrado no Pantanal. Ela é uma espécie que vive também nos biomas tipo Amazônia, Cerrado e tal. E a principal causa para a extinção dessa espécie é o desmatamento, como quase todas as outras, e a caça ilegal. Além, claro, da construção de hidrelétricas na bacia do rio Paraná, que é onde mais se encontra espécies do cervo. Então, isso tem contribuído muito para a redução dessa espécie, classificando ela também como vulnerável. Não sei vocês, mas eu tô ficando triste vendo esses animais Eu bonitinhos também, com são risco de fofinhos. extinção. Talvez seja por isso que tenha tanta caça ilegal deles, né? Pois é. Felizmente. Eles são muito tipo- bonitinhos. É tipo aquele meme da menina que disse que apanhou na escola por ser bonita. Exatamente. Mas eu Tipo fico isso. pensando, o que eles fazem com eles? Será que é só pra, que nem do cervo, tirar o chifre, a cabeça e colocar na Não, parede? muitas espécies elas são vendidas, tipo, no comércio ilegal para ir para zoológicos ilegais, para ir para, tipo, pessoas grandes fazendeiros, por exemplo, eles têm, tipo, zoológicos Ai. privados, entendeu? Então, tipo, muita gente compra essas espécies para deixar fechado lá para, tipo, como se fosse só para mim, só para eu poder ficar Eu já ouvi de um observando. cara que tinha macaquinhos, assim, presos na fazenda. Tipo, é aquele cara que tem uma girafa, mano. Tipo, entendeu? É que Não faz Muito sentido. ridículo, aham. Mas enfim, né? A gente também tem o gato maracajá. Não é Gente, maracujá, é maracajá. um minuto. Olha, a gente vai colocar foto desse gato, mas ele tá muito chapado. Ele é muito brisado, mano. Eu fiquei tipo, né? É. O gato maracajá, ele sofreu durante décadas com a caça pra ter a venda da sua pele, porque é bem bonita, por sinal. E ele é encontrado nos biomas da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E Aliás, a Jaqueline está usando um casaco com a pele desse animal aqui agora. Ui, vamos me perder. Tiraram a Jaqueline daqui. Prende. É mentira, gente. mentira, Ele tá com gente. um casaco preto. É porque Todas na sexta a aqui, gente né? usa Menos preto. a Jéssica de Nova Israel. Não me não era pra incluíram ser no mesmo. grupo. É, Sim. mas enfim, então, atualmente, né, o desmatamento é o maior problema enfrentado pela espécie do gato maracajá, que já foi causa da destruição também do seu habitat natural, o que foi o motivo que deixou a espécie vulnerável para a extinção. A gente tem também o lobo-guará. Esse lobo ele é encontrado no Cerrado, no Pantanal e nos Pampas. E esse animal ele é considerado um mamífero carnídeo aqui da América do Sul. Então, a espécie ela acaba enfrentando também alguns problemas por conta do desmatamento e tudo mais, do habitat natural dele. Então, é bem preocupante, né? O lobinho-guará aí, tão bonitinho. E tá aí na O lista Guará, também. inclusive, acho que foi um dos responsáveis pelo nome de Guarapuava. Olha aí, ó, pessoal. Lobo bravo, né? É. Isso aí. Tadinho do lobinho. A gente tem o macaco-aranha, que não é um super-herói, ele é só um macaquinho. Eu lembrei do porco-aranha, Mas, não gente, sabe? A Porco-aranha. gente vai colocar a foto dele também, mas os braços dele são muito longos, eu tô assustada. O rabo ele é uma- também, né? Ele é um macaquinho bonitinho, porém Parece uma estranho. aranha mesmo. Então, ele é encontrado principalmente na Amazônia e entre as ameaças para sua conservação estão a destruição do seu habitat e a caça ilegal, e além, claro, do tráfico de animais. Também tem o macaco-aranha de cara preta, que ele tem uma ampla distribuição, mas ele sofre com a construção de hidrelétricas, de rodovias e de linhas de transmissão. E as duas espécies estão classificadas como vulneráveis. Que horror. Diz aí, Mara, pra gente, o que você achou desses animais em extinção aí? Eu vi- Ameaçados de extinção também. Eu fiquei com dó e eu lembrei também que a gente estava falando da usina de Belo Monte. Quando foi para ser construída a usina, eles não tiraram os animais de lá. Aí uma ONG se voluntariou para ir lá tirar os animais, e se não fosse ela, ou seja, mais animais poderiam estar na lista. Na verdade, foi tirado poucos representantes de cada espécie, né? Até o resto que ia ficar lá, que dó. No podcast tipo- que a gente comenta sobre os desastres naturais, no desastre de Mariana teve muitas espécies que foram atingidas Até teve uma área que era uma área de conservação, É, né? Foi por atingida. conta lá do Rio Doce, que foi totalmente poluído e tudo mais. E, tipo, tinham espécies endêmicas lá, que só tinham lá, entendeu? Então, isso se perdeu, né? Então, só naquele desastre a gente perdeu muitas espécies também, sabe? Então, isso é bem tenso, né? Mas a gente vai continuar essa discussão dos animais em extinção para um próximo podcast também, né?
Pra ver se entra na cabeça de vocês, gente. É, porque infelizmente a lista não é pequena, né? A gente É. trouxe aqui alguns, ainda tem mais. Protejam E a os gente- animaizinhos. Se a gente fosse falar de todos os animais, a gente ia ficar, tipo, até o último GorpaCast só falando sobre as causas e essa falta de consciência das pessoas. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente. Obrigada por aceitar nosso convite, Mayara. Eu que agradeço. Não se esquece de toda segunda acompanhar nosso GorpaCast de política também, além do de meio ambiente, Merchan. né? Os dois são tops. Então, a gente tá aí toda quinta-feira. Acompanhe a gente pela página do Facebook, facebook.com/GorpaCast, e pelo canal do YouTube. Mande sugestões pra gente, acompanhe a gente nessas duas plataformas. E é isso, né? Ativa o sininho, Ativa o gente. sininho, gente. Tchau, Bem blogueirinho. pessoal. É Tchau, isso. galera. Tchau.